Boa noite a todos. Já estamos ao vivo, né? Sim. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui apresentando o dia de hoje, a 63ª Semana Espírita de Cataguases. Ela foi organizada pela Aliança Municipal Espírita e pelo Conselho Espírita Municipal de Cataguases, né? E hoje, com a coordenação da nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu sou uma trabalhadora daquela casa e, com muito carinho, nós estamos funcionando temporariamente online, né, por questões da pandemia e da questão do nosso espaço físico. E queremos lembrar também, eu estou aqui olhando a colinha para dar os recadinhos, nós também queremos lembrar da Comex de 2022 agora, o tema Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, né? Então, nós convidamos vocês para a 28ª Comex, que irá se realizar presencialmente no dia 18 de setembro, no Centro Espírita Paz, Luz e Amor, aqui em Cataguases, na Avenida Astolfo Dutra, né? O tema central, Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, né? Então, eu peço a vocês que lembrem-se, façam as suas inscrições, que já serão abertas, para participar desse evento. E hoje, a nossa palestra vai ser com João Afonso Filho, né? Um cataguasense, um conterrâneo nosso, que hoje está na Paraíba, mas que já trabalhou muito junto de nós, no nosso Bezerra, e no Anita Borella. Nós estávamos conversando antes. O tema de hoje, o tema central da nossa Semana Espírita é a paz que Jesus nos dá. E hoje o João Afonso vai trazer para a gente uma reflexão a respeito a paz no mundo começa em mim. E nós vamos primeiro fazer a nossa prece, né? Primeiramente, para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, trabalhando nessa doutrina tão maravilhosa, né? Que nos traz a luz do amor do Cristo. Então, que nós possamos entrar em harmonia com a espiritualidade, para que os amigos espirituais nos envolvam, para que essa palestra seja, que as palavras caiam nos nossos corações, porque hoje nós estamos precisando realmente de paz, de equilíbrio, para esse momento em que o mundo está, momento em que o mundo está vivendo, tão conturbado, com várias coisas. Pai nosso que está aqui e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que alimenta o corpo e o espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoarmos de todo o coração os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em perturbação e livra-nos de praticar o mal. Que a nossa prece envolva a todos nós, chegue até o nosso Pai e devolva em formas de bênção através das palavras do nosso querido orador. Que assim seja. E agora é com você, João. Ok, Aurinha. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês de Cataguases pelo convite que nos foi realizado para poder representar o Bezerra de Menezes nessa Semana Espírita tradicional de Cataguases. Antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de fazer abrir um parênteses para comentar sobre a importância do Centro Espírita Bezerra de Menezes em Cataguases. Eu acho importante a gente resgatar esses fatores históricos, porque ele marca, em Cataguases, um início de outras casas espíritas. A gente tem assim, diversos trabalhadores que nós tivemos a honra de conhecer
pessoalmente, conversar. O único que eu não consegui falar, né, nessa geração que nós conhecemos do Bezerra de Menezes foi o senhor José Emílio, que foi o primeiro presidente do centro, mas os demais trabalhadores, nós tivemos assim, a oportunidade de conviver de forma assim, bem direta com eles. E dali surgiu amizades, né, como a da Aurinha, como da família de Joaquim Cândido, e nós crescemos ali nessa casa, vamos dizer assim. Nós participávamos no Anita, mas ali era outro refúgio em que nós tínhamos. Nessa época que nós começávamos a participar lá no Bezerra, tínhamos a Nádia e a Marília, né, como sendo aquelas pessoas que coordenavam esse trabalho. O importante destacar no Bezerra de Menezes é que essa casa ela é fundamental na história do movimento espírita Cataguases, porque dali saíram outras casas espíritas. Dessas pessoas que ali participavam, eles tinham assim, um ideal de multiplicar em Cataguases novas instituições que pudessem alavancar o trabalho divulgado doutrina espírita para mais pessoas. Então, dali surgiu trabalhadores que se juntaram a outros, se uniram a outros trabalhadores, e foram responsáveis pelo albergue noturno Francisco de Assis, né? Responsável também, junto com demais amigos, em fundar o Antônio dos Passos. A PAI também teve no Dr. Fernando, sendo o principal idealizador, ele o Finfim, mas tinha pessoas ligadas a eles, né, que dali do Bezerra de Menezes. Dali do Bezerra de Menezes também surgiu, né, o Antônio dos Passos. Olha só que interessante, né? O Antônio dos Passos, e também a creche Ana Nery. Então, a gente verifica que é um centro, né, que criou assim, uma série de ramificações em Cataguases e que nós precisamos recordar isso. Então, o Bezerra de Menezes não se limita a uma construção física, ela é uma instituição, né, maior, né, que marca profundamente a nossa casa espírita em Cataguases. E também do Bezerra de Menezes é que surgiu, em 1962, a presidenta da AME, né? A dona Célia Carvalho Alves. Foi a primeira presidente da AME de Cataguases. Olha só que interessante. E nós, então, fomos convidados a representar essa casa e apresentamos o tema para que a Aurinha submetesse, né, aos trabalhadores da casa para verificar se ele estava ao alcance da proposta da Semana Espírita. E elas aceitaram, né? E nós então batalhamos, pesquisamos para poder fortalecer a nossa fala de hoje. Não interprete nossa fala como se uma palestra, é um estudo, uma conversa mineira, lenta, para poder a gente começar a entender o processo que está em nós e que precisa ser desenvolvido. Nós escolhemos, né, o título da base, né, da nossa palestra, da música do Nando Cordel, que é Paz pela Paz, que todo mundo conhece. Ela é cantada em diversos cantos, não apenas no meio espírita, mas em diversas casas. E ele, então, fala que a paz do mundo começa em mim. E vai ser assim, o foco, né, inicial. E a primeira coisa que nós pegamos nessa letra e nessa música, para poder ser o referencial da nossa conversa, do nosso diálogo, é por quê? Por que a gente colocou, né, que a paz do mundo começa em mim? E lá na letra dessa música, dá a resposta. Fala que ninguém suporta mais o desamor. Essa é a realidade. Nós vivemos um mundo hoje muito triste, em diversos níveis, onde as pessoas não estão mais assim valorizando as oportunidades que estão surgindo, visando o crescimento. Claro que existem exceções, mas a maioria ainda está muito apegada às coisas da matéria. E essa ideia materialista, vamos dizer assim, ainda ofusca a mensagem espírita e a mensagem de Jesus. Uma das principais metas da doutrina espírita de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, é em destruir o materialismo. Deixar bem claro que a proposta inicial é essa, porque o materialismo é uma chaga que mexe nas pessoas. Então, esse desamor, ele está em todos os níveis.
Então, a gente verifica que é o caminho a ser seguido nesse instante. Como fazer isso? E nós buscamos também a resposta na letra da música, fala porque precisamos ter a coragem para mudar. Então, se nós queremos, né, implantar em nós, vamos dizer assim, esse reino, essa paz, nós temos que ter coragem para poder fazer isso. Nós temos que abdicar de algumas coisas que ocupam nosso tempo demais para dedicar-se a causas mais nobres. Não ficarmos apenas na retórica de decorar os textos, divulgá-los, mas trabalhar de forma constante, implantando em nós. Então, nós temos que ter essa coragem. Não podemos, de acordo com a música, né, ficar na janela vendo a banda passar tocando coisa de amor. Nós temos que furar essa bolha dessa visão contemplativa que nós temos e ir a campo, fazer aquilo que está ao nosso caminho. Mas muitas pessoas acham que uma andorinha não faz verão. A gente tem que quebrar esse paradigma. Eu gosto muito de um texto que fala sobre as estrelas do mar. E conta o texto que um rapaz estava ao mar e toda vez que as ondas chegavam, ele pegava uma estrela e jogava ao mar. E uma pessoa muito sábia, vendo aquela cena inusitada, foi se aproximando e questionou ao rapaz o que ele fazia. Ele disse que estava jogando uma estrela no mar. De imediato, ele teve a resposta desse pessoa culta, vamos dizer assim, informando que ele nunca iria conseguir fazer diferença, porque eram milhares de estrelas do mar. E o jovem, então, abaixou-se novamente, pegou outra estrela do mar, lançou de volta ao mar e disse: para esta eu fiz a diferença. E no dia seguinte estavam lá os dois julgando as estrelas no mar. Então nós temos que ter essa coragem de mudar para poder enfrentar os desafios que estão externamente, mas para que isso a gente consiga superar, nós temos que ter, então, essa coragem interna. E na letra dessa música, a gente colocou aqui o quando iniciar esse processo de vencer esses momentos, né, ele fala que chegou a hora da gente construir a paz. Então não coloca que tem que ser amanhã, que tem que ser ontem, que tem que ser agora. Nós temos que ter, né, a hora de construir agora. Esse é o momento oportuno que nós temos. E a gente vai, então, abordar durante aqui a nossa conversa alguns detalhes importantes para poder demonstrar como é que pessoas importantes na área do conhecimento, na área da atividade social, colaboraram muito para isso. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá como que nós poderíamos promover a paz mundial. E ela disse de forma assim bem tranquila, naquele corpo minúsculo dela, que todo mundo conhece, dizendo: vá para casa e ame a sua família. Ela colocou como referência, então, nós voltarmos para casa e amar nossa família, porque nós estamos ausentes. Claro que tem exceções, mas nós estamos ausentes. A pandemia, ela nos trouxe, está trazendo, melhor dizendo, a oportunidade de nós revermos muitos conceitos e preconceitos. O tempo que nós estávamos em casa, devemos analisar o que fizemos de útil junto às pessoas com quem nós convivíamos. Porque quando agora volta ao que se chama normal, não é normal. Volta o que era normal, porque a gente volta de novo com aquela correria, com aquela ansiedade. E durante a pandemia a gente verificou que muitas coisas que nós tínhamos desejo de possuir ficaram em segundo plano, porque não havia necessidade. Roupa, agasalhos, alimentação, você passou a ter, então, apenas o necessário para poder se manter, porque era arriscado você sair. Então, quando ela nos convida a voltar por lá e amar a nossa família,
É nesse conceito que a gente deve trabalhar. Chico Xavier também disse uma frase muito interessante. Ele fala que enquanto nós não desenvolvermos o atributo da paz, né, dentro da gente, o amor, a gente vai ficar perambulando para fora, sofrendo as situações agressivas de terceiro. Ele comenta que nós, às vezes, deixamos de praticar o bem e, com isso, criamos barreiras grandes de convívio, de relacionamento. E quando fala-se de fazer a prática do bem, não se limita à questão de você doar um agasalho, doar um alimento que é necessário. Mas, acima de tudo, você dá o aconchego de uma conversa sadia, de uma orientação, um dizer não, um dizer sim. Isso são coisas importantes para que você possa ajudar essa pessoa a se valorizar, a crescer para a vida, a buscar em si também a paz. Mas para que eu consiga sensibilizar essa pessoa, eu também tenho que estar em paz comigo mesmo. O maior desafio que nós temos é aprender a ter essa habilidade de fazer isso. O Buda disse a seguinte frase: não deixe ninguém tirar a sua paz, nem dependa de ninguém para se sentir feliz. Esses sentimentos estão dentro de você. Não permita que os outros tirem sua paz. A paz vem de dentro de você mesmo. A gente verifica, então, em 3 momentos diferentes, 3 pessoas importantes, ícones para nós, como seres referenciais na Terra, nos dando a diretriz de como fazer isso. Então, a gente vai chegar à conclusão que a paz é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Existem várias obras, né? E a doutrina espírita, quando foi lançada por Allan Kardec, ela nos deu assim um divisor de água para que pudesse compreender melhor essa proposta de Jesus. Se você pegar, por exemplo, lá o Livro dos Espíritos, na questão 627, você vai encontrar Kardec conversando com os espíritos, perguntando para ele o seguinte: uma vez que Jesus já ensinou tudo a respeito da lei de Deus, qual seria então agora a necessidade dos espíritos darem mensagem? Faltou alguma coisa? Então coloca a resposta longa, que é sempre objeto de discussões, que naquela época Jesus falava de conformidade com o pessoal, por parábolas e alegoria. Mas nos tempos de hoje, com o advento do Consolador prometido, conforme está lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, esse Consolador veio para que nós pudéssemos, né, entender essa mensagem de Jesus, trazê-la para o dia de hoje. Não ficar lamentando ou discutindo coisas para trazer para o dia de hoje. Quais seriam assim, as vidas práticas, as coisas práticas no dia de hoje? O que faria o Cristo que estivesse hoje com a gente? E nessa hora, então, a gente vai entender que essa paz que ele nos transmite é porque já tem esse equilíbrio, já conseguiu esse equilíbrio. Mas muito pode dizer assim, mas ele já é Jesus. Né? Mas ele deixou para nós uma dica, um referencial, um incentivo, ao dizer que tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer igual ou até melhor, porque nós somos deuses. São palavras de Jesus. Então, nós temos que partir para o campo, né, bem assim, firme, porque a paz, gente, é um bem escasso e precisa ser cuidado. Porque ele se esvai nas nossas mãos. No livro Na Fronteira da Loucura, coloca lá o Espírito que nós, né, temos uma linha divisória do equilíbrio e o desequilíbrio. Só que essa linha ela é muito fina, é muito assim, estreita, ela é quase que invisível. Mas nós transitamos. Então, na hora que nós saímos da linha do equilíbrio, nós ficamos irritados, ficamos desesperados. E com isso você vai viciando entrar nessa questão negativa e, de repente, aquela paz que você queria, você não consegue porque está viciado já nas coisas negativas. E nós, o fato de nós sermos hoje espíritas
é um momento de pensar. O padre Charbonneau, um filósofo francês, ele fala que há, na vida nossa, 3 coisas que não voltam atrás. Ele fala que é a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. O fato de sermos espíritas, gente, nos dá, entre aspas, um privilégio, mas também muita responsabilidade. Porque será de nós questionado o que fizemos com esse talento? Será que nós conseguimos multiplicar esse talento ou enterramos esse talento conforme a parábola? Então, essa oportunidade que nós temos é essencial para que a gente possa trabalhar. O homem, nessa fase que nós estamos, de provas e expiações, em evolução, ele tem ainda, situações assim, um paradoxo. A gente consegue fazer coisas nobres, mas também conseguimos fazer coisas desagradáveis. Porque ainda não se definiu qual o melhor caminho. Então, nós temos que aprender a desenvolver em nós forças para poder dominar essas tendências negativas que nós temos. Se nós quisermos buscar a paz, termos a paz realmente em nós, temos que buscar isso. E isso é necessário. Nós temos que aprender, então, a cultivar o diálogo, a cooperação, o entendimento. Quando se fala de diálogo, não é aquele monólogo que você fala sozinho. É você saber escutar o outro. Nós precisamos ouvir a voz que vem do outro. E trabalhar para poder cooperar com ele, ajudar a crescer. Então, a gente verifica que tem hora que esse discurso da paz na Terra parece utópico e frágil. Mas nós temos que alimentar esses desejos. Nós temos que alimentar esses sonhos. Não podemos mais ficar patinando se seguimos ou não seguimos isso. Sonhos são possíveis, mas têm o seu preço. O preço da persistência, da dedicação, do voltar para si mesmo e fazer autoanálise. Então, essa paz no mundo, gente, tem que ser colocada que ela possa invadir as nossas vidas. E é preciso de termos esforço para isso. Mas essa paz no mundo, para que ela seja realmente trabalhada, é fundamental que nós apliquemos em nós isso. Existe um escritor que eu gosto muito de Minas Gerais, chamado Bartolomeu de Queiroz, e tem um livreto antigo que falava as palavras sabem mais longe. Eu escolhi 2 momentos para poder a gente trabalhar aqui rapidamente. Ele fala que palavra que nós amamos e que dorme nos dicionários, hoje tirei desse sono 3 palavras para dar de presente para alguém. Livre, terra e irmão. Quando se fala essas questões, tem que pensar no todo. E ele coloca do outro lado palavras que precisam ser adormecidas. Fome, opressão e violência. Então, se nós quisermos incutir em nós essa paz, nós temos que fazer adormecer as questões que estão em nós. Daí, algumas perguntas básicas que nós fazemos a nós mesmos. Qual a minha parte nisso tudo? Será que eu estou vivendo a paz em mim, dentro do meu lar, nas instituições que eu participo, que eu faço parte? Será que eu trabalho essa paz junto aos meus filhos? Eu passo para eles a importância de ser pacífico? Nos meus gestos, na minha fala, nas minhas escolhas, eu transmito paz? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo responderá.
São frases que nós sabemos de cor. Mas nós precisamos entrar em ação, vivenciá-la a todo momento com quem nós estivermos. Porque a pessoa mais importante que nós temos para poder vivenciar isso é aquela que está na nossa frente. Você não pode escolher as pessoas. Surge um paradoxo muito grande. Como alguém pode se dizer pacifista se assiste conteúdo de extrema violência gratuita nas diversas mídias sociais? O mal não precisa de marqueteiro, ele se propaga sozinho. Então, nós temos que vencer isso, né? Há uma música também popular que fala que a paz sem voz não é paz, porém medo. Nós temos que começar a pensar isso, né? De como vencer isso. É aquela questão básica de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu gosto sempre de frisar como que é importante nós entendermos, mergulharmos nas questões de Kardec, porque tem as respostas, os caminhos a serem percorridos por nós. Se fala que a paz, né, sem voz é medo, vem na nossa lembrança a pergunta: por que os maus espíritos, por que as más pessoas sobrepõem aos bons? Porque os maus são organizados, são persistentes. E nós que somos bons, porque nós somos bons, nós temos que colocar essa alta, nós somos pessoas boas, não somos perfeitas, nós somos pessoas boas, porque a gente quer o melhor para as pessoas. Mas fala que os maus são omissos. Mas deixa na entrelinha que no dia que quiser, modifica-se esse panorama. Então, o dia que nós quisermos, né, trabalhar a paz em mim, eu consigo. É aquela semente que foi lançada pelo semeador, que está passando por diversas fases, e vai chegar uma hora que ela vai nascer. E nós temos que aprender a adubar essa paz. Nós temos que ter a certeza de que quando você tem uma opinião formada sobre uma doutrina, você não pode se isolar. Você tem que aprender a respeitar o outro da forma que ele pensa. Você não pode obrigar a pessoa a pensar igual a você. Seja ele espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano, não importa. O importante é que essa pessoa tem direito à voz também, assim como nós temos. Então, quando você começa a valorizar essa importância do diálogo, você vai verificando quanto você pode ser útil, quanto nós podemos ser úteis. Isso que é importante a gente analisar, né? E essa paz, gente, né, ela precisa ser automatizada em nós. Tem que ser uma coisa já embutida. E não aquela coisa que tem momento para ser pacífico. Nada disso, entendeu? A gente precisa cultuar essa questão, entendeu? Então, a gente vai verificar que a paz vai alimentar a paz. Que cada gesto nosso, que cada escolha em nome da paz trará mais gente para junto de nós. Mais pessoas que também estão saturadas de tudo isso, tanto desamor. E querem um incentivo a mais para romper com o homem velho dentro delas. Olha só que interessante. Existe pessoas que veem cada um de nós, em particular espíritas, sem fazer nenhuma desprezo a outras religiões, mas nos vê com pessoas diferenciadas, pessoas que transmitem paz. E nos procuram para poder ser orientado, né? A pergunta que vem: o que nós temos feito por ela? Estamos dando tempo para poder saber ouvir essas pessoas, conversar com essas pessoas, trocar ideia com as pessoas. Até comentávamos no grupo que nós fazemos parte, tanto na sexta-feira, com o pessoal de Bezerra e Cataguases, como um grupo online que envolve pessoas de Cataguases, Juiz de Fora,
e aqui da Paraíba, a questão de você ir para uma reunião mediúnica e conversar muito pacificamente com os espíritos que comunicam. Você deseja para ele tranquilidade, paz. Mas quando nós estamos frente a frente com o encarnado, a gente não faz isso. O desafio é grande, muito grande. A gente vive, então, na atualidade, um quadro bem trágico. A gente vive a sociedade do espetáculo, das pessoas se promovendo a título de imagens, achando que é o bom. Mas depois que isso passa, porque é passageiro, esse espetáculo, surge a ansiedade, o medo, a animosidade, o desprezo e por aí afora. A desconfiança. O nosso mundo de hoje tem um fator triste que chama-se avareza. 1% das pessoas desse globo são responsáveis por 99% da riqueza. E o inverso, 99% da população briga por 1%. Então, quando se fala dessa transição planetária, que é pregada a todos os cantos, não vai ser assim a toque de caixa daqui a 10, 20 anos. Não vai ser assim tão fácil. Vai ser um tempo muito longo pela frente. Nós temos que pensar nisso. Tirar essa ideia fictícia que vai mudar de um dia para o outro. Não. Nessa questão 627 do Livro dos Espíritos, fala na resposta, né, que a missão nossa, espírita, que estamos encarnados, é de levar essa mensagem que esclarece, essa mensagem que consola, essa mensagem que muda os nossos paradigmas de vida de forma clara, para que ninguém possa pretextar equívocos sobre ela. Enquanto nós não fizermos isso, a gente vai ficar patinando. Nós temos na mão esse conhecimento, essa luz, e não podemos deixá-la debaixo do alqueire. Temos que fazer brilhar. Faça brilhar sua luz diante dos homens, mas em ações nobres, ações construtivas. A gente vive, então, um mundo de uma guerra não declarada, onde, né, as questões humanas são tristes. E as guerrilhas que ocorrem hoje dá-se dentro do lar. Aquilo que foi colocado por Chico Xavier nos seus primeiros livros, chamado Estudo e Viva, que fala que não se sabe o que tem feito maior estrago para o ser humano, essas obsessões de forma espetacular, ou as pseudos ou meio-obsessões que ocorrem na surdina, dentro dos lares. Então, na hora que a gente coloca isso, a gente verifica que há um caminho muito longo para nós trabalharmos, para poder crescermos. Esse é o desafio maior. O pacifismo, gente, é um movimento que se origina do interior do ser humano e se exterioriza através de justiça social, de harmonia espiritual, equilíbrio moral. Então, ser pacifista é ter esse brilho, ter essa postura onde quer que nós estivermos. Naquela prece atribuída a Francisco de Assis, fala o seguinte: Senhor, fazes de mim um instrumento da tua paz. Mas coloca para nós que nós temos que vencer alguns obstáculos. Aí nós recorremos às obras básicas. A gente vai utilizar Jesus como sendo um parâmetro nosso, de referência, de amor, mas a doutrina espírita é aquela que farol, que clareia, né? Aquele farol. Nas antigas semanas de Cataguases, no espírita, a gente ouvia os pioneiros, os nossos ancestrais falarem que veio Moisés, edificou uma construção, né, com rochas fortes, depois veio Jesus, né, lançou as questões das paredes,
e veio a doutrina espírita poder iluminar essas paredes, dar para fora a porta. Mas tem uma coisa que nós precisamos vencer, que é o orgulho. Porque o orgulho nos induz a julgarmos mais do que nós somos. Daí a gente não está ainda apto a ter essa paz. A não suportar uma leve comparação, porque a gente acha que está rebaixando. É se considerar acima dos outros e pensar em ter vantagens pessoais. E quando a gente mergulha nessa situação de desequilíbrio, surge a cólera, aquela demência passageira. Então, a gente verifica que o caminho para poder conseguir a paz é longo. A primeira coisa que a gente precisa desenvolver para poder construir a paz é tornar-nos humildes. E quando se fala humilde, não é que a pessoa desleixada, é você entender, né, que tudo tem o seu tempo. A gente não pode se acovardar. Nós temos que lutar para transformar esse mundo, já dizia Paulo de Tarso. Mas seria bom que a gente começasse a pensar, será que nós somos humildes? Porque nessa hora que você desenvolve essa humildade, a gente vai verificar que nem tudo que nós queremos, a gente consegue. Então, essa pessoa que é humilde, ele passa a se conquistar. Ele não vai ficar preocupado em sustentar. Desenvolvendo essa humildade, automaticamente ele vai ser uma pessoa mais indulgente, mais compreensiva, que vai demonstrando o nosso crescimento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, e fala se nós deveríamos, né, a gente colocou aqui como referencial, se nós temos assim, haver a casa em que convenha desvendar o mal do outro, da outra pessoa? Claro que não, mas coloca que muitas vezes é necessário ter uma postura equilibrada quando esse mal torna-se agressivo. Nós temos que nos posicionar. Não ficar com aquela ideia, é assim porque o mundo quer assim, o mundo espiritual que vai resolver isso. Não, nós estamos encarnados. A gente vai encontrar essa situação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, no seu item 21. Daí a nossa sugestão, depois de uma leitura tranquila sobre ele. E nós temos que aprender, então, a compreender os outros, igual nós tínhamos colocado. À medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai conquistando outros valores, que é a paciência. A paciência não se perde, ela se conquista. Quando fala que você perdeu paciência, porque você não a tinha ainda. Essa é a realidade. Você achava que tinha. A paciência, gente, né, é ter controle emocional sobre as adversidades da vida. E o tempo faz com que a gente aprenda isso. O tempo andou mexendo com a gente. Porque você passa a compreender, certo? Que aquela atividade difícil que você tem é um momento crucial para o seu crescimento. Lembrando sempre que quando nós encarnamos, boa parte de nós escolhemos as nossas vidas, as nossas provas. Mas ao encarnarmos, muitas vezes a gente foge daquele planejado, direito que nós temos. Aí, se você buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, quando fala sobre as bem-aventuranças, você vai encontrar lá as causas das aflições atuais. E vai encaixar a paciência. Quantas coisas negativas ocorrem nessa vida por falta de termos um pouco mais de calma para poder vencer. A paciência desenvolve em nós, né, a questão do momento certo de nós nos posicionarmos. É aguardar, né, e ter a certeza, né, que se a gente não conseguiu agora aquilo que nós queríamos, depois a gente consegue.
Lá, no Velho Testamento, nós temos que tirar esse espírito do que está ali, não ficar preso à letra. Coloca lá em Eclesiastes 3, que fala que há tempo para tudo. E o tempo de agora é nós conquistarmos a paz. Não podemos mais adiar isso. Isso é importante a gente refletir. Então, nós temos que aprender a ouvir com calma as pessoas que estão conosco. Sentar, olá, como vai, como dizia a música lá do Paulinho da Viola. Será que fazemos isso? A gente tem que dar essa atenção necessária. Muitas vezes, gente, em casa, no nosso lar, para quem tem filhos pequenos, netos, porque nós também já fomos assim. Quando nós estamos assistindo uma TV, conversando algo no futebol, as nossas crianças chegam para poder conversar com a gente. E aí fica reclamando. Mas esse era o tempo dessa criança. Não podemos adiar isso. Eu vi e guardei essa história fantástica. Eu não sei quem foi o orador, também em Cataguases, na antiga Semana Espírita, de um embaixador. Ele convocou, né, para o seu lar uma confraternização de mais embaixadores. E naquele dia exato, o filho dele, de 5, 6 anos, começou a procurá-lo no salão. E ele ficou agitado com aquela criança e levou ele para um escritório e desmontou um mapa-mundi, picotou todinho o mapa-mundi, picotou todinho só. Você vai colar as coisas aqui, e quando você tiver colado outra vez, o mundo todinho, você vem e conversa comigo, me mostra aqui. O menino sentou lá e rapidamente ele conseguiu montar o mapa-mundi, o mapa do mundo terrestre. E procurou o pai falou, mas como você conseguiu isso? Ele falou, foi fácil. No verso tinha a fotografia de um homem. Eu consertei o homem e arrumei o mundo. Então, a gente verifica que nessa hora que nós passamos a compreender melhor e ter paciência, isso nos mergulha em Allan Kardec, quando fala sobre educação, que a educação é a arte de fazer novos caracteres. E nós temos que ter essa atenção, essa calma, para poder conversar com nossos filhos, né? E por aí afora. Nossas crianças no centro. Santo Agostinho nos dá a dica também, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, e como se conseguir isso. Como desenvolver essa busca interior. Ele fala que no final de cada dia, ele passava em revista o que fizera a si mesmo. Está lá. Nas entrelinhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fazia essa avaliação dele, olhava-se para o espelho, no sentido figurativo. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Olha só que interessante. Ele verificou, então, que nesse dia ele fazia isso. Verificava a si mesmo. E alguma coisa nele precisava de reforma, porque ele queria conquistar a paz. E coloca e afirma, justo que se gastem alguns minutos para se conquistar a felicidade eterna. No Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem a questão básica para mostrar como que a gente ainda está um tanto distante dessa paz que nós precisamos conquistar. São ações de paz versus desafios que nós colocamos aqui. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec dialogando com os Espíritos, fala o seguinte, postos de lado os defeitos e os vícios acerca de ninguém, dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico de imperfeição? Ou seja, colocando de lado, né, os vícios que nós temos, normais, vamos dizer assim, ele pergunta, destaque aquele que é o crucial, que demonstra que nós ainda, né, estamos imperfeitos. Ele falou assim, interesse pessoal. Curto e grosso.
interesse pessoal. Então, quando se conquista a paz, não pensamos em troca. Como dizia Cazuza, nós temos que amar as pessoas como não se tivesse amanhã, do jeito que ela é. Mas aí coloca no decorrer do comentário que muitas pessoas têm essas qualidades morais, mas basta pisar no calo e ele demonstra que não é ainda a pessoa, porque está mexendo com o seu interesse pessoal. No decorrer da resposta, fala que quando na Terra se descobre alguém isento desse interesse pessoal, todos admiram e tratam como fenômeno. Aí você pode numerar um Chico Xavier, um Gandhi, um Allan Kardec, Jesus como referencial, e outros mais. Pessoas que devotaram a vida sem se preocupar em troca, porque faziam a caridade desinteressada. Então, o ponto de partida para poder ter essa paz é fazer algo nobre. Mas aí vem as coisas que nós precisamos vencer em cada um de nós. Na questão 909, né, nessa busca para poder conseguir a paz, um desafio fenomenal dado pelo Kardec nas perguntas e a resposta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, se eu estou a caminho da paz, se eu estou querendo desenvolver a paz em mim, eu preciso descobrir quais são as más inclinações que eu tenho. Porque nós temos. Não podemos fingir que não temos. Nós temos. Não queremos com isso de falar que tem que ser um santo. Não. É reconhecer que nós temos nossos problemas, reconhecer a si mesmo. Então, coloca, né, na resposta como vencer isso. Ele fala assim, a gente consegue vencer essas más inclinações fazendo pequenos esforços. Quando você quer fazer uma dieta para poder emagrecer, você vai eliminando um pouco a sua alimentação. Para alguns, é um obstáculo muito grande, para outros é natural. Mas nas questões morais, é complicado, porque a gente não gosta de ser analisado. Não gosta de ser criticado. É uma questão, a gente parece que é fascinado com isso, né, de não gostar que alguém fale da gente. E coloca o espírito que, às vezes, né, a gente não consegue vencer esses obstáculos, essas más inclinações, porque nos falta vontade. A vontade é aquele botão, né, que está lá aguardando nosso toque. Se você não acioná-lo, você vai ficar perdido. Nós temos que ter vontade para poder fazer as coisas. E ainda cria uma ironia fina conosco. Fala, quanto entre vós fazem esforços? Então, a transformação íntima é um processo que consiste em olhar para si mesmo e mudar de dentro para fora. É de se autocuidar, transformar pensamentos e ações e praticar bons hábitos, a fim de melhorar cada vez mais. Aí chega a esse momento e falando que não é construir algo novo, mas buscar reformar, transformar o que já existe na gente e buscar o seu aprimoramento. Nós temos coisas boas que precisamos colocar para fora. Nós precisamos ser anímicos, ou seja, buscar do nosso interior as coisas boas que nós somos capazes de fazer. E para isso a gente precisa definir se queremos realmente ser um tarefeiro, né, onde quer que nós encontramos. É necessário, então, a gente fazer algumas análises. Caminhando aqui para o nosso trabalho, finalzinho. Nós temos que aprender a questionar, aprender a experimentar e aprender a agradecer.
Quando a gente questiona, é refletir sobre nossas ações, as nossas emoções e nosso desejo. É interrogar nossa consciência e fazer um julgamento de nossa conduta. É de identificar e notar mesmo no papel, se for o caso, né? Identificar os aspectos que não estejam alinhados aos princípios do bem. E nós sabemos já, de cor e salteado, quais são os princípios que são antagônicos ao bem. São esses fatores que precisam ser mudados se nós quisermos, né, implantar em nós essa paz. Essa sementinha lançada lá atrás precisa crescer. E nessa hora você parte para poder experimentar. A reforma íntima, eu não gosto de palavra reforma, a transformação íntima só acontece na prática. Na prática. Não é só na retórica, falar bonito, não, no dia a dia. Em particular, junto dentro de casa, na família principalmente. É saber olhar no olho e conversar as coisas boas e as coisas ruins. Portanto, nós precisamos aprender a substituir hábitos ruins por boas ações. E não comecemos com coisas grandes, comecemos com coisas menores, coisas pequenas. Um bom dia, uma boa tarde, ajudar nos afazeres domésticos, ir para a cozinha, lavar talher, e fazer uma série de coisas. Que isso, gente, cria uma harmonia em você, porque você está sentindo-se útil. Imagina você agora conviver com isso, porque tornou-se uma coisa prática. E a gente vai chegar à conclusão que nessa fase de ficar experimentando, aos poucos, a gente vai conseguir cuidar de nós mesmos e poderemos evoluir para transformações de questões complexas. E agradecer a Deus. Nós somos ainda imperfeitos, mas temos que agradecer pelas oportunidades que estão surgindo, principalmente o fato de nós sermos espíritas. Coloque também no livro dos Espíritos, nessa prática de fazer o bem, ouvir as pessoas, quando você estuda sobre a paz do mundo, começa em mim quando? Quando, né, a gente vai analisar aqui agora. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, coloca Allan Kardec. Como precisar esse dever? Onde ele começa, onde ele acaba. Me veio aqui a memória, rapidamente, o nosso primeiro encontro da família Espírita Cataguases, no Paz do Amor. E nosso, né, querido Cosminho foi o responsável em falar sobre esse assunto, sobre dever. Eu, Finfim e Cosminho dividimos esse tema lá. E a resposta dada pelos Espíritos foi a seguinte: o dever começa precisamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo. E termina no limite que não desejarias que vos transportasse para você mesmo. Nós temos que aprender, então, a criar essa linha divisória. Então, a paz, ela reclama de nós essa justeza de propósito, esse querer fazer o bem, cumprir nossas obrigações para poder cobrar os nossos direitos. Como eu posso exigir do outro algo se eu não desenvolvo em mim? Atender nossos deveres com a vida, para com as pessoas, para com as coisas, a fim de que esses deveres bem cumpridos nos deem acesso aos direitos recebidos. Então, a paz do mundo começa em mim quando eu começo a trabalhar os meus direitos e os meus deveres. E para poder concluir, a gente coloca de novo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Coloca Viana de Carvalho, um livro chamado Enfoques Espíritas, que eu ganhei do Divaldo Franco quando ele esteve em Cataguases, há muito tempo atrás. E ele coloca lá o Viana de Carvalho nesse livro que a doutrina espírita ainda é uma grande desconhecida dos espíritas. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita.
eles puderam quebrar a cabeça, no bom sentido da palavra, estudar, né? Esmiuçar e praticar. Não ficar aquela coisa, né, decorativa, e a campo. Ser os porta-vozes da Boa Nova, vamos dizer assim. E coloca, então, essa frase que todo mundo já conhece. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se comprar no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Então, a gente verifica que essa frase de reconhecer o Espírito pelos esforços que ele faz tem que ser lida na íntegra, e não apenas a parte inicial. Nós temos que compreender para que a gente consiga dominar as nossas más inclinações e começar a mudar e implantar em nós a paz, nós precisamos de vontade. E dessa forma, pegando a letra da música do Antônio Cordel, a gente finaliza com alguns trechos que nós selecionamos. A paz do mundo começa em mim se eu tenho amor. Com certeza, se eu tiver amor, eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho certeza que há grandeza em meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Que possamos meditar sobre isso, refletir sobre isso. O caminho é longo? É, mas é passageiro. Nós temos a eternidade pela frente. Nós não podemos adiar mais. Não podemos adiar. Não podemos desperdiçar essa oportunidade que nós temos de conhecer essa verdade, e essa liberdade vai nos libertando, vai nos tornando mais leves, para poder compreender o outro, a saber ouvir o outro, onde quer que nós estejamos. Agradeço imensamente ao pessoal do Bezerra de Menezes pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Deixa o meu abraço, o meu carinho a esses que fazem parte da nossa vida há muitos anos em Cataguases. E ter certeza que na sexta-feira a gente vai voltar a conversar com vocês. E eu vou fazer também na introdução algumas coisas que vão nos remontar à primeira semana espírita de Cataguases, para poder a gente valorizar essa semana. Porque existe, para mim principalmente, um clima de energias positivas que envolve uma semana espírita. Não é apenas um mero encontro. Estamos distantes? Sim. Mas, como diz, estamos tão longe, ao mesmo tempo tão perto. Fica o nosso abraço, a nossa gratidão aos amigos espirituais que nos acompanharam, nos deram assim, a assistência para que a gente pudesse desenvolver com propriedade o nosso estudo de hoje. Gratidão, gente, por vocês. Muito obrigado, João. Eu é que agradeço a você, a esse carinho com a nossa casa, e muito feliz desse momento de nós estarmos aqui. E é isso aí, a paz no mundo começa no nosso íntimo, na nossa mudança, na nossa reforma, na nossa reflexão, no nosso dia a dia. Né? A gente pensa tão grande o mundo e é aqui dentro que a gente tem que realmente trabalhar para começar, envolvendo todas as pessoas à nossa volta, os nossos familiares, e é assim que a gente vai conseguindo irradiar esses sentimentos de amor nas nossas cordialidades do dia a dia, nos pequenos gestos, como você falou. Quero lembrar a todos que amanhã, dia 28, a palestra vai ser Nova Era, Novos Rumos. É chegada a hora da transformação moral. Olha aí, vai uma coisa encadeando a outra, né? Com Nájila Loureiro. Né? Então, nós vamos agradecer a presença de todos, agradecer essa oportunidade. Estamos muito felizes.
o João Afonso falando desse movimento antigo, né, das coisas que passaram, são lembranças que aquecem o coração, né? Desde a infância, eu me lembro de eu entrando no Paz Luz, naquela entradinha, e a convivência com as pessoas, isso é muito importante. Realmente existe uma vibração de carinho, a espiritualidade é uma coisa que mexe com a gente, para a gente poder passar por esses momentos em que nós estamos passando hoje, tão tumultuado, né? O mundo ficou voltado para uma coisa muito superficial, quando a paz tem que ser conquistada de dentro para fora, de dentro da gente. Né? A gente precisa acordar para isso. Que a gente já não aguenta, como o João começou a palestra, nós não aguentamos mais o desamor. Nós precisamos amar e trazer toda essa vibração irradiando da gente, envolvendo todas as pessoas. Então, nós vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a espiritualidade amiga, o envolvimento, a oportunidade, o carinho, as lembranças que aconchegam o nosso coração. Que essas vibrações cheguem a todas as criaturas que nos ouviram, a todo o nosso lar, a nossa cidade, onde houver necessidade, que a luz, o amor e a paz do Cristo chegue, que elas possam alcançar. Pai nosso que está aqui, em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que alimenta o corpo e o espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoarmos de todo o coração aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos da prática do mal. Obrigado por tudo mais uma vez. E encerramos aqui a nossa prece e o nosso momento de reflexão com o nosso amigo e com todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Que a paz do Cristo de Jesus esteja com cada um de nós.